A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 6, A Torre da Andorinha. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 8. O rei amava incondicionalmente sua esposa, a rainha, e ela o amava com todo o seu coração. Algo assim só podia terminar em desgraça. Florence Delanoy, Contos e Lendas. Delanoy Florence, linguista e historiador. Nascido em 1432 em Vicovaro, nos anos 1460 a 1475, foi secretário e bibliotecário na corte imperial. Incansável pesquisador de lendas e contos populares, autor de muitos estudos considerados monumentos da língua e da literatura antigas das regiões do norte do Império. Entre suas obras mais importantes estão Mitos e Lendas dos Povos do Norte, Contos e Lendas, Surpresa ou O Mito do Sangue Antigo, Saga sobre o Bruxo e Bruxo e Bruxa, A Eterna Procura. Desde 1476, professor na Academia de Castel Graupian, onde morreu em 1510. Effenberg e Talbot, Enciclopédia Maxima Mundi, volume 4. O vento que soprava as lufadas vinha do mar, agitava as velas, trazendo um chuvisco que feria o rosto feito granizo miúdo. A água no grande canal parecia óleo agitado pelo vento, salpicado pela garoa. "Passe por aqui, senhor, o barco está à sua espera." Dijkstra deu um suspiro pesaroso. Já estava farto de viagens marítimas e ficou contente com os poucos instantes em que pôde sentir a pedra dura e estável à beira-mar. Estava aborrecido só pela ideia de mais uma vez ter que enfrentar a instabilidade do convés. Mas não havia o que fazer. Lan Exeter, a capital de inverno de Kovir, era diferente das outras capitais mundiais. No porto de Lan Exeter, os viajantes que chegavam pelo mar desciam dos barcos no cais de pedra só para pegar outra unidade de navegação. Um barco delgado, movido a múltiplos remos, com proa empinada para o alto e polpa de altura quase igual. Lan Exeter fora construída sobre a água, na larga foz do rio Tango. Em vez de ruas, a cidade tinha canais, e toda a comunicação era feita por meio de embarcações. Cumprimentou o embaixador Redânio, que esperava por ele junto da escada de embarque, e em seguida foi até o barco que desatracou do cais. Os remos bateram harmoniosamente contra a água, a embarcação zarpou e ganhou velocidade. O embaixador Redânio permanecia calado. O embaixador. Dijkstra pensou automaticamente. Há quantos anos a Redânia mandava embaixadores a Kovir? No máximo há 120 anos. Já fazia 120 anos que Kovir e Povis constituíam território estrangeiro para a Redânia. Mas nem sempre tinha sido assim.
Houve séculos em que as terras localizadas no norte, junto da baía de Praxeda, faziam parte do feudo da Redânia. Covir e Poviz eram apanágios no domínio real, como se costumava dizer na corte de Tretogor. Os sucessivos condes de apanágio eram chamados de troidenos e descendiam ou afirmavam descender do mesmo ancestral, Troiden. O tal do príncipe Troiden era irmão do rei da Redânia, Hadouid I, chamado posteriormente de Grande. Já na juventude, esse Troiden era um tipo asqueroso e excepcionalmente vil. Despertava medo só de pensar que ao longo dos anos evoluiria. O rei Hadouid, não constituindo nenhuma exceção nessa matéria, odiava o irmão como se odeia o diabo. Por isso, nomeou o conde de apanágio de Covir, para se livrar dele, afastá-lo para o mais longe possível. E não havia terras mais afastadas que Covir. Formalmente, o conde de apanágio, Troiden, era vassalo da Redânia, embora um vassalo atípico. Não estava sujeito a nenhum tipo de obrigação feudal. Ora, nem mesmo o cerimonioso juramento feudal ele era obrigado a fazer, apenas o que se chamava promessa de não prejudicialidade. Uns falavam que Hadouid simplesmente fora misericordioso, sabendo que o apanágio de Covir no domínio real não tinha fundos suficientes nem para o tributo nem para a servidão. Outros sustentavam que Hadouid não queria nem ver o conde de apanágio. Ficava com desgosto só de pensar que seu irmão poderia aparecer pessoalmente em Tretogor com o dinheiro ou ajuda militar. Ninguém sabia realmente o que acontecia, mas ficou desse jeito. A lei promulgada na época do Grande Rei permanecia vigente por muitos anos depois da morte de Hadouid I. Primeiro, o condado de Covir era vassalo, mas não precisava nem pagar nem servir. Segundo, o apanágio de Covir constituía um bem de mão morta, e a sucessão estava na gestão exclusiva da casa dos troidenos. Terceiro, Tretogor não se envolvia nos assuntos da casa dos troidenos. Quarto, os membros da casa dos troidenos não eram convidados a Tretogor para as celebrações das festas nacionais. Quinto, nem em nenhuma outra ocasião. No geral, poucas pessoas se interessavam e sabiam o que acontecia no norte. As notícias sobre o conflito do Ducado de Covir com os feudos menores do norte costumavam chegar à Redânia indiretamente, por Caedwen. Eram notícias sobre as alianças e guerras com Hengfors, Maleor, Creiden, Talgar e outros países insignificantes com nomes difíceis de guardar. Lá um governante conquistava outro e anexava seu território. Um sujeito se unia a uma moça para compor uma aliança dinástica. Alguém derrotava outro alguém e transformava as terras em seu feudo. De forma geral, não se sabia bem quem, o que e por qual motivo. No entanto, as notícias sobre a guerra e os conflitos armados atraíram ao norte inúmeros assassinos, desordeiros, aventureiros e indivíduos de alma desassossegada que procuravam lucro e a possibilidade de aproveitar a vida. Vinham de todas as partes do mundo, até de países tão distantes como Sintra ou Rívia. Contudo, a grande maioria era constituída por cidadãos da Redânia e de Caedwen. Comboios inteiros da cavalaria iam para Covir, principalmente de Caedwen.
Segundo um boato, um deles foi liderado pela famosa Aydin, a rebelde filha ilegítima do monarca de Caedwen. Na Redânia, falava-se inclusive que na corte em Ard-Karaiv surgia um projeto de anexar o condado nortista e de tirá-lo do domínio da coroa redânia. Alguém até chegou a falar sobre a necessidade de intervenção militar. Porém, Tretogor declarou de forma clara que não estava interessado no norte. Os juristas reais concluíram que a regra da reciprocidade continuava vigente. Portanto, o apanágio de Covir não estava sujeito a nenhum tipo de deveres perante a coroa, e então a coroa não tinha obrigação de prestar auxílio a Covir. Até porque Covir nunca clamara por nenhum tipo de ajuda. Entretanto, Covir e Povis tornaram-se mais fortes e poderosos em consequência das guerras no norte, embora poucas pessoas soubessem disso naquela época. Um dos sinais mais nítidos do poder crescente do norte era o aumento da exportação. Por décadas falava-se que a única riqueza daquela terra era a areia e água do mar. A piada ressurgiu quando a produção das vidrarias e salinas de Covir praticamente monopolizou o mercado mundial de vidro e sal. Contudo, embora centenas de pessoas usassem copos com a marca das vidrarias de Covir e salgassem a sopa com o sal de Povis, na mente humana continuavam sendo países muito longínquos, inacessíveis, agrestes e inóspitos. E, acima de tudo, diferentes. Na Redânia e em Caedwen, em vez de dizer vá para o inferno, dizia-se vá para Povis. Se vocês não estão satisfeitos trabalhando aqui, então vão para Covir, dizia o mestre aos artífices teimosos. Aqui as regras de Covir não valem, gritava o professor em debate com os alunos insolentes. Vá para Povis dar conselhos, vociferava o agricultor para o filho que se queixava da coivara e do escarificador herdado do bisavô. Quem não aceita a antiga e estabelecida ordem do mundo, que vá para Covir. Os que faziam essas declarações começaram então a pensar com mais calma, a refletir, e notaram, enfim, que na verdade não havia obstáculos que interditassem o caminho para Covir e Povis. Mais uma onda migratória dirigiu-se para o norte. Assim como a anterior, era composta de gente excêntrica, insatisfeita e inconformada. Mas dessa vez não eram desordeiros revoltados com a vida que não se encaixavam em nenhum lugar. Pelo menos não constituíam a maioria. Estudiosos que acreditavam naquela teoria seguiram para o norte, embora as tais teorias fossem consideradas infundadas e loucas. Seguiram-se técnicos e construtores convencidos, apesar da opinião geral, de que era possível construir máquinas e aparelhos inventados pelos estudiosos. Seguiram-se feiticeiros para quem o uso da magia para erigir quebra-mares não constituía nem despeito nem sacrilégio. Seguiram-se comerciantes para quem a perspectiva de aumentar as vendas ultrapassava as fronteiras fixas, estáticas e míopes do risco. Seguiram-se agricultores convencidos de que até as piores terras podiam ser transformadas em campos férteis, e criadores convencidos de que era possível encontrar espécies que se adaptassem bem a qualquer clima. Seguiram-se também, para o mesmo rumo, mineiros e geólogos para quem a severidade das rudes montanhas e rochas de Covir constituía um sinal inequívoco de riquezas subterrâneas, já que na superfície havia tanta pobreza, pois a natureza amava o equilíbrio. Embaixo havia riquezas. Passou-se um quarto de século,
e Covir extraía tantos minerais quanto a Redânia, a Edirne e Caedwen juntos. No âmbito da extração e do processamento de minério de ferro, Covir perdia apenas para Marrakech. Contudo, transportes de metais usados para fazer ligas metálicas saíam de Covir rumo a Marrakech. Covir e Povís eram responsáveis por 1/4 da extração mundial de prata, níquel, chumbo, estanho e zinco, por metade da extração de cobre e cobre nativo, por 3/4 da extração de minérios de manganês, crômio, titânio e tungstênio, e pelo mesmo tanto de extração de metais em sua forma nativa, platina, ferro aurum, criobelito e dimerítil. E por mais de 80% da extração mundial de ouro, o ouro com o qual Covir e Povís compravam o que não se cultivava ou não se criava no norte. E o que Covir e Povís não produziam, não pelo fato de não ser possível ou não saberem produzir, mas simplesmente pelo fato de a produção não ser rentável. Um artesão de Covir ou Povís, filho de um imigrante que ali chegou com uma trouxa nas costas, ganhava agora 4 vezes mais que seu colega na Redânia ou em Temeria. Covir desenvolvia o comércio e queria manter relações comerciais com todo o mundo em escala cada vez maior. Mas não podia. Hadwid III, ligado pelo nome assim como pela avareza e sovinice a Hadwid o Grande, seu bisavô, virou o rei da Redânia. Esse rei, chamado pelos hagiógrafos e aduladores de corajoso e por todos os restantes de ruivo, notou aquilo que antes dele ninguém quisera notar. Por que a Redânia não chegava a ter nenhum shilling do comércio gigantesco exercido por Covir? Pois Covir era apenas um condado sem importância, um feudo, uma pequena joia na coroa da Redânia. Estava na hora de o vassalo coviriano começar a servir seu suzerano. Surgiu uma ótima oportunidade para implementar a ideia. A Redânia tinha um conflito fronteiriço com a Edirne. Tratava-se, como sempre, do Vale do Pontar. Hadwid III estava decidido a declarar guerra e começou a preparação. Promulgou um imposto especial para fins militares chamado de Dízimo de Pontar. Todos os servos e vassalos eram obrigados a pagá-lo. Todos, sem exceção. Inclusive o apanágio de Covir. Ruivo nutria grandes esperanças, pois 10% da renda de Covir era um ótimo negócio. Os deputados redânios foram até Ponvani, então uma mera cidadezinha protegida por uma paliçada de madeira. Quando voltaram, comunicaram notícias surpreendentes a Ruivo. Ponvani não era uma cidade pequena como imaginavam. Era enorme, a capital de verão do reinado de Covir, cujo governante, o rei Gedovius, enviava ao rei Hadwid a seguinte resposta: o reinado de Covir não é vassalo de ninguém. As pretensões e reivindicações de Tretogor são desprovidas de razão e baseiam-se numa lei que nunca entrou em vigor. Os reis de Tretogor jamais foram suzeranos dos governantes de Covir, pois os governantes de Covir, o que é fácil de verificar nos anais, nunca pagaram tributo a Tretogor, nunca prestaram assistência militar e, o mais importante, nunca foram convidados a participar de celebrações em festas nacionais ou de qualquer outro tipo de celebração. Gedovius, o rei de Covir, lamenta, os deputados comunicaram, mas não pode considerar o rei Hadwid senhor e suzerano, muito menos pagar-lhe o dízimo. Assim como nenhum dos vassalos
ou subvassalos que respondem apenas ao senhorio coviriano. Indo direto ao ponto, que Tretogor tome conta de seus assuntos e não se meta nos assuntos de Covir, um reinado autônomo. Ruivo foi tomado por uma raiva gélida. Reinado autônomo? Território estrangeiro? Tudo bem. Trataremos Covir como domínio estrangeiro. Redânia, Caedwen e Temeria, instigados por Ruivo, aplicaram uma tributação de represália e boicote contra Covir. Um comerciante de Covir que se dirigia para o sul era obrigado, contra a sua vontade, a pôr toda a sua mercadoria à venda em uma das cidades redâneas e vendê-la ou voltar com ela. A mesma imposição foi aplicada ao comerciante do longínquo sul que se dirigia a Covir. Redânia exigiu uma tributação escandalosa sobre as mercadorias que Covir transportava por via marítima sem atracar nos portos redâneos ou temerianos. Era óbvio, os navios não queriam pagar, só pagava quem não conseguia fugir. Nessa brincadeira de gato e rato, logo ocorreu um incidente. Um navio de patrulha redâneo tentou prender um mercante coviriano. Chegaram 2 fragatas covirianas e o patrulheiro foi incendiado. Houve vítimas. O limite foi extrapolado. Radoídio Ruivo decidiu dar uma lição de moral a um vassalo desobediente. O exército de 4.000 soldados da Redânia forçou o rio Braa e o corpo expedicionário de Caedwen entrou em Caingorn. Após uma semana, 2.000 sobreviventes redâneos forçavam o Braa no sentido contrário, e os miseráveis sobreviventes do corpo de Caedwen arrastavam-se para casa pelos montes desnudos. Assim, ficou claro por que era de grande utilidade o ouro dos montes do norte. O exército fixo de Covir era composto de 25.000 profissionais experientes no campo de batalha. E assaltantes, mercenários trazidos das regiões mais longínquas do mundo, de uma lealdade total à coroa de Covir devido ao soldo excepcionalmente alto e à aposentadoria garantida por contrato, sempre prontos a enfrentar qualquer perigo, sempre reconhecido com uma gratificação excepcionalmente alta a cada batalha vitoriosa. Esses soldados ricos eram conduzidos à batalha por comandantes experientes, talentosos e atualmente muito ricos, que Ruivo e o rei Benda de Caedwen conheciam bem, pois eram os mesmos que até pouco tempo serviam em seus próprios exércitos, mas surpreendentemente foram para a reserva e emigraram. Ruivo não era tolo e sabia aprender com os erros. Apaziguou os generais belicosos que queriam organizar uma cruzada, não ouviu os comerciantes que exigiam um bloqueio econômico, aplacou Benda de Caedwen, faminto de sangue e vingança após o massacre de sua unidade de elite. Ruivo deu início às negociações. Não desistiu sequer quando foi humilhado, quando precisou engolir uma pílula amarga, pois Covir concordou em negociar, mas apenas em seu território, em Lan Exeter. A montanha teve que se deslocar até o profeta. Iam então a Lan Exeter como requerentes. Dijkstra pensou, agasalhando-se com a capa, como humildes suplicantes, exatamente como eu hoje. A esquadra redânia adentrou a baía de Praxeda e dirigiu-se para o litoral de Covir. A bordo do navio o almirante Alata, Radoídio Ruivo, Brenda de Caedwen e o hierarca de Novigrad que os acompanhava no papel de mediador observavam com espanto
os quebra-mares sobre os quais se erguiam muralhas e baluartes rotundos da fortaleza que protegia a entrada da cidade, Ponvani. E navegando de Ponvani em direção ao norte, rumo à foz do rio Tango, os reis viram uma infinidade de portos, estaleiros e docas. Viram uma floresta de mastros e as velas alvejantes. Covir, pelo que parecia, já estava preparado para bloqueios, retaliações e guerras tributárias. Covir estava evidentemente pronto para dominar os mares. A lata adentrou a extensa foz do Tango e lançou âncora nas mandíbulas de pedra dos anteportos. No entanto, para espanto dos reis, mais uma viagem de barcos aguardava. A cidade de Lan Exeter não tinha ruas, apenas canais, entre eles o Grande Canal, que constituía a artéria principal e o eixo da metrópole, o Grande Canal que se estendia desde o porto até a residência do monarca. Os reis entraram a bordo de galeras adornadas com um brasão e guirlandas áureo-escarlates, nas quais Ruivo e Benda reconheceram estarrecidos a águia da Redânia e o unicórnio de Caedwen. Navegando pelo Grande Canal, os reis e seu séquito observavam e mantinham silêncio. Na verdade, deveria ser dito que ficaram pasmos. Estavam enganados, achando que sabiam o que era riqueza e opulência, que não se surpreenderiam com ostentação e demonstrações de luxo. Navegaram pelo Grande Canal, passaram pela imponente sede do Almirantado e do Grêmio dos Comerciantes. Navegaram ao longo dos calçadões, cheios de uma multidão colorida que exibia rica vestimenta. Navegaram ao longo de magníficos palácios de magnatas e casas de comerciantes, residências que se refletiam nas águas do canal, num arco-íris de fachadas pomposas, apesar de incrivelmente estreitas, pois em Lan Exeter o imposto dependia do tamanho da fachada. Aumentava à medida que ela se alargava. Nas escadas do Palácio Ensenada, a residência real de inverno e o único edifício de fachada larga, já os esperava o comitê de boas-vindas e o casal real. Gedovius, o monarca de Covir, e sua esposa, Gema. O casal acolheu os convidados com cortesia, polidez e de forma típica. Caro titio, Gedovius dirigiu-se a Hadwig. Querido avô, Gema sorriu para Benda Gedovius, que era, obviamente, um dos troidenos. E Gema, pelo que descobriram, era descendente da rebelde Aidin, que fugira de Caedwen, em cujas veias corria o sangue dos reis de Ard-Carhaith. O parentesco comprovado levantou os ânimos e despertou simpatia, mas não ajudou nas negociações. As crianças apresentaram as exigências sem rodeios. Os avós ouviram e assinaram um documento chamado pelos descendentes de Primeiro Tratado de Exeter. Para distingui-lo dos acordos posteriores, o primeiro tratado também levava o nome derivado das primeiras palavras de seu preâmbulo, Mare Liberum Apertum. O mar está livre e aberto. O comércio é livre. O lucro é sagrado. Ame o comércio e o lucro de seu próximo como se fosse seu. Dificultar o exercício de comércio e o ganho de lucro é equivalente a infringir as leis da natureza. E Covir não é vassalo de ninguém. É um reinado autônomo, independente e neutro. Não parecia que Gedovius e Gema quisessem, até pela própria gentileza, fazer a menor concessão, algo que permitisse salvar a honra de Hadwig e Benda. Mesmo assim, fizeram-no.
concordaram que Radoído Ruivo usasse nos documentos oficiais o título vitalício de Rei de Covir e Povis e Benda o título vitalício de Rei de Caingor e Maleore. Claro, sob a condição de non prejudicando. Gedovius e Gema reinaram durante 25 anos. O ramo real dos troidenos extinguiu-se com seu filho, Gerard. Foi então que Esteriu Tyson, o fundador da casa dos Taissênidas, subiu ao trono de Covir. Em pouco tempo, os reis de Covir, ligados por laços de sangue com todas as outras dinastias do mundo, seguiam irrevogavelmente os tratados de Exeter. Nunca se metiam nos assuntos dos vizinhos. Nunca levantavam dúvidas sobre a sucessão alheia, embora muitas vezes os acontecimentos históricos fizessem que o rei ou o príncipe de Covir tivesse todos os motivos para se considerar sucessor legal do trono da Redânia, Aedirne, Caedwen, Cidaris ou até de Verden ou Rívia. O poderoso Covir nunca tentou anexar nem conquistar outros territórios, não mandou canhoneiras armadas em catapultas nem balistas para águas territoriais alheias. Nunca usurpou o privilégio de domínio sobre as ondas. Covir satisfazia-se com mare liberum apertum, o mar livre e aberto para o comércio. Ele professava a santidade do comércio e do lucro, e uma neutralidade absoluta, inabalável. Dijkstra levantou a gola de castor do sobretudo, protegendo a nuca do vento e das lancinantes gotas de chuva. Olhou ao redor, desperto dos pensamentos. A água do grande canal parecia negra. Sob a bruma e a cerração, até o edifício do almirantado, que constituía o orgulho de Lan Exeter, parecia um quartel. Até as casas dos comerciantes perderam a opulência costumeira, e suas estreitas fachadas pareciam mais estreitas do que o normal. Ou talvez sejam, droga, mais estreitas, pensou Dijkstra. Se o rei Esterad aumentou o imposto, os pães duros dos burgueses podem ter estreitado as casas. Sua Excelência, essas condições pestilentas continuam há muito tempo? Perguntou para interromper o silêncio irritante. Desde a metade de setembro, conde, respondeu o embaixador. Desde a lua cheia, tudo indica que o inverno chegará cedo. A neve já caiu em tal lugar. Pensei, Dijkstra falou, que em tal lugar a neve nunca derretia. O embaixador olhou para ele como se estivesse se certificando de que tinha sido uma piada e não um indício de ignorância. Em tal lugar, ele próprio arriscou-se a usar seu senso de humor. O inverno começa em setembro e termina em maio. As outras épocas são primavera e outono. Existe também o verão. Em geral, inicia na primeira terça-feira depois da lua nova em agosto e dura até a quarta-feira de manhã. Dijkstra não riu. Mas mesmo lá, o embaixador ficou soturno. É raridade cair neve no fim de outubro. O embaixador, como a maioria da aristocracia redânia, detestava Dijkstra. Considerava um despeito pessoal a necessidade de receber e acolher o arqui-espião, assim como um insulto mortal o fato de o Conselho de Regência delegar a Dijkstra as negociações com Covir e não a ele próprio. Incomodava-lhe que ele, de Ruyter, no ramo mais famoso da família de Ruyter, conde havia 8 gerações, precisasse conferir um título a esse arriviste ordinário. Mas, por ser um diplomata experiente, conseguia esconder o ressentimento com maestria. Os remos subiam e submergiam na água harmoniosamente. O barco deslizava fácil pelo canal.
Acabaram de passar o minúsculo, mas excepcionalmente requintado Palácio da Cultura e da Arte. Vamos ao Ensenada? Sim, conde, confirmou o embaixador. O ministro das Relações Exteriores ressaltou que queria vê-lo imediatamente após sua chegada, por isso eu estou levando-o direto para o Ensenada. Já à noite mandarei um barco até o palácio, pois gostaria de recebê-lo no jantar. Sua Excelência me perdoe, interrompeu Dijkstra, mas os deveres não me permitirão aceitar o convite. Tenho muitos assuntos a tratar e o tempo é curto. Preciso dispor dele a custo dos prazeres. Jantaremos em outra ocasião, em tempos mais felizes e mais tranquilos. O embaixador curvou-se e, sem que ninguém percebesse, soltou um suspiro de alívio. Obviamente entrou no Ensenada pela porta dos fundos e ficou muito contente com esse fato. Uma escada de mármore branco imponente, mas extremamente comprida, levava até a entrada principal da residência de inverno, começando do próprio grande canal e terminando na exuberante fachada sustentada por esbeltas colunas. As escadas que levavam a uma das entradas do fundo eram incomparavelmente menos impressionantes, mas muito mais práticas. Mesmo assim, Dijkstra subia mordendo os lábios e xingando baixinho para que os guardas, os lacaios e o mordomo que o escoltavam não o ouvissem. Dentro do palácio havia mais escadas e mais subidas à sua espera. Dijkstra disse mais um xingamento em voz baixa. Foi, de certo, a umidade, o frio e a posição desconfortável no barco que fizeram voltar a dor torpe e enfadonha no tornozelo, destroçado e tratado com magia, e que reavivaram as más lembranças. Dijkstra rangeu os dentes. Sabia que o bruxo, responsável pelo seu sofrimento, também teve seus ossos quebrados. Nutria grande esperança de que ele também sentisse a mesma dor e desejava-lhe secretamente que esse incômodo o perturbasse por mais tempo e com a maior intensidade possível. Escurecia lá fora e os corredores do Ensenada estavam imersos na penumbra. No entanto, o caminho percorrido por Dijkstra atrás do taciturno mordomo estava iluminado por uma ala de lacaios com candelabros. E diante da porta da câmara a qual o mordomo guiava, havia guardas com alabardas tão eretos e rijos como se tivessem outra alabarda enfiada no rabo. Ali havia tantos lacaios posicionados com velas que a luminosidade chegava a ofuscar. Dijkstra estranhou a pompa daquela recepção. Entrou na câmara e de súbito o estranhamento passou. Fez uma longa saudação. Seja bem-vindo, Dijkstra, falou Esterad Tyson, o rei de Kovir, Povis, Narok, Velhad e Talgar. Não fique aí na porta. Aproxime-se. Desistamos da etiqueta, é uma audiência informal. Sua Majestade. A esposa de Esterad, a rainha Zuleika, sem interromper sequer por um momento seu trabalho de crochê, respondeu ao cortês gesto de Dijkstra com um aceno que demonstrava uma leve distração. Não havia viva alma na enorme câmara além do casal real. Exatamente assim. Esterad notou o olhar. Conversaremos a três pares de olhos, pois algo me diz que assim será melhor. Dijkstra sentou-se na cadeira indicada de frente para Esterad. Os ombros do rei estavam cobertos com uma capa carmesim revestida de pele de arminho e na cabeça ele usava um chapô de veludo que combinava com a capa. Assim como todos os homens do clã dos Taicênidas, ele era alto, de estatura forte e extremamente vistoso.
Sempre mostrava a aparência saudável e vigorosa, feito um marinheiro que acaba de chegar do mar. Sentia-se até a água salgada e a brisa fria. Assim como acontecia com todos os Taicênidas, era difícil determinar sua idade exata. Olhando para o cabelo, a pele e as mãos, os aspectos que mais demonstravam a idade, era possível estimar que ela tivesse em torno de 45 anos. Dijkstra sabia que o rei tinha 56. Zuleika, o rei inclinou-se para a rainha, olhe para ele. Se você não soubesse, diria que é espião. A rainha Zuleika tinha estatura baixa, era corpulenta e feia, mas de tal maneira que despertava simpatia. Vestia-se de uma forma bastante peculiar para mulheres com esse tipo de beleza. Escolhia os elementos de vestimenta de tal forma que ninguém percebesse que não era sua própria avó. Conseguia esse efeito usando vestidos soltos, de corte indefiníveis e de tonalidade opaca, além de uma coifa amarrada na cabeça, herdada dos ancestrais. Não se maquiava, nem usava adornos. O bom livro, falou em voz baixa e suave, nos ensina a ter moderação ao avaliar o próximo, pois um dia ele também nos avaliará. E tomara que não se baseie nas aparências. Esterad Taisen lançou à esposa um olhar afetuoso. Era notório que o rei amava a rainha incondicionalmente, um amor que durante 29 anos de casamento não diminuíra nem um pouco. Pelo contrário, ardia com uma chama cada vez mais fulgurante e mais intensa. Esterad, dizia-se, nunca traíra Zuleika. Dijkstra não acreditava muito em algo tão improvável. Ele próprio 3 vezes tentou providenciar ou até mesmo entregar agentes atraentes, belíssimas, maravilhosas fontes de informação. Mas tudo em vão. Gosto de deixar as coisas claras, disse o rei. Por isso lhe direi logo, Dijkstra, por que decidi falar com você pessoalmente. Há várias razões. Primeiro, sei que você não se deixa seduzir pela corrupção. A princípio, garanto a honestidade de meus funcionários, mas para que expô-los a tentações, provas difíceis? Que quantia você ia propor ao ministro das Relações Exteriores? 1000 coroas de Novigrad, respondeu o espião, sem pensar 2 vezes. Se ele barganhasse, ofereceria até 1500. É por isso que eu gosto de você, disse Esterad Taisen após um momento de silêncio. Você é um tremendo filho da puta. Você me faz lembrar minha juventude. Olho para você e me vejo na cidade. Dijkstra agradeceu com um aceno da cabeça. Era apenas 8 anos mais novo que o rei. Tinha certeza de que Esterad sabia disso perfeitamente. Você é um tremendo filho da puta, repetiu o rei e ficou sério. Mas um filho da puta honesto e decente, o que é raridade nestes tempos malditos. Dijkstra fez mais uma reverência. Veja, continuou Esterad, em qualquer país é possível encontrar pessoas fanáticas pela ideia de ordem social. Entregues a essa ideia, estão prontas a fazer tudo por ela, inclusive matar, pois, de acordo com o raciocínio delas, o fim justifica os meios e muda o significado dos termos. Elas não matam, simplesmente salvam a ordem. Elas não torturam, não recorrem à chantagem, garantem a razão do Estado e lutam pela ordem.
A vida do ser humano, caso ele cometa alguma transgressão contra a ordem estabelecida, não vale nada. Simplesmente lhes é indiferente. Esse tipo de gente não aceita que a sociedade à qual servem seja composta de seres humanos. Esse tipo de gente tem visão curta, e essa visão impede que enxerguem outros seres humanos. Nicodemos de But. Dijkstra não se aguentou. Quase, mas não acertou. O rei de Kovir lançou um largo sorriso, deixando à mostra os dentes brancos como mármore. Visogota de Corvo. Menos conhecido, mas também um bom ético e filósofo. Leia, recomendo muito. Talvez haja lá em sua terra algum livro dele, mas quem sabe ainda não tenham queimado todos. Mas vamos ao ponto, sejamos práticos. Você, Dijkstra, também faz uso de intrigas, corrupção, chantagem e tortura sem nenhum escrúpulo. Não pensa duas vezes na hora de mandar assassinar ou condenar alguém à pena de morte. O fato de fazer tudo isso em nome do reinado ao qual serve fielmente não é justificativa e, em minha percepção, não o torna mais simpático. Pelo contrário, quero que saiba disso. O espião acenou com a cabeça em sinal de confirmação. No entanto, você é, como se fala, um filho da puta decente, continuou Esterad. E por isso eu gosto de você e o respeito. E por isso lhe concedi esta audiência particular. Pois você, Dijkstra, mesmo com milhões de oportunidades, nunca fez absolutamente nada em nome de seus interesses e não roubou nenhum shilling do tesouro do Estado. Nem meio shilling. Olhe, Zuleika, estou enganado ou ele corou? A rainha ergueu a cabeça por cima do trabalho de crochê. Os justos serão reconhecidos por sua modéstia. Citou uma passagem do bom livro, embora soubesse que no rosto do espião não aparecera nenhum traço de rubor. Tudo bem, disse Esterad. Vamos ao ponto. Está na hora de passar aos assuntos de Estado. Zuleika, ele atravessou o mar, movido pela obrigação patriótica. A Redânia, sua pátria, está em perigo, tomada pelo caos após a morte do rei Vizimir. Quem governa a Redânia é um bando de aristocratas idiotas que se intitulam Conselho de Regência. Esse bando, minha Zuleika, não fará nada pela Redânia. Diante do perigo, fugirão ou se entregarão a bajular o imperador Nilfgaardiano, esfregando-se feito cachorros em seus sapatos revestidos de pérolas. Esse bando despreza Dijkstra, pois é espião, assassino, oportunista e ordinário. Mas foi Dijkstra que atravessou o mar para salvar a Redânia, demonstrando quem estava preocupado com o país. Esterad Tyson ficou calado e depois bufou, cansado com o discurso. Ajeitou o chapéu carmesim de pele de arminhos que deslizou levemente por cima de seu nariz. Pois é, Dijkstra, retomou. Qual é o mal que corrompe seu reinado? Claro, além da falta de dinheiro. Além da falta de dinheiro. O rosto do espião estava imóvel. Agradeço a preocupação, mas todos passam bem. O rei acenou com a cabeça. O chapéu deslizou novamente sobre seu nariz e mais uma vez teve que ajeitá-lo. Entendo, continuou. E apoio a ideia. Quando se tem dinheiro é possível comprar remédios para tratar todos os males.
A questão é mesmo dispor do dinheiro. E vocês não têm. Se tivessem, você não estaria aqui. Meu raciocínio está correto? Perfeitamente. E de quanto vocês precisam? De pouco. 1 milhão de bezantes. Isso é pouco? Esterad Tyson segurou o chapéu com as 2 mãos, num gesto exagerado. Isso é pouco? Ai, ai! Para sua majestade, balbuciou o espião, essa quantia é apenas uma bagatela. Bagatela? O rei soltou o chapéu e ergueu as mãos para o teto. Ai, ai! 1 milhão de bezantes é uma bagatela! Você ouviu, Zuleika, o que ele falou? E você sabe, Dijkstra, que ter 1 milhão e não ter 1 milhão, os 2 juntos dá 2 milhões? Eu entendo, compreendo que você e Philippa Eilhart estão procurando às pressas e fervorosamente um plano para se defender de Nilfgaard. Mas o que vocês querem, então? Comprar todo o Nilfgaard? Dijkstra não respondeu. Zuleika estava imersa no trabalho de crochê. Por um momento, Esterad fingiu admirar as ninfas nuas na pintura do teto. Venha cá, levantou-se de súbito e acenou para o espião. Aproximaram-se de uma enorme pintura em que o rei Gedóvios, sentado num cavalo branco, apontava para algo com o cetro, mostrava à tropa algo que não cabia na tela, de certo o rumo correto. Esterad tirou do bolso uma pequena varinha dourada, tocou com ela na moldura do quadro e proferiu o encantamento em voz baixa. Gedóvios e o cavalo branco desapareceram, e no lugar deles surgiu um mapa de relevo dos territórios conhecidos. O rei tocou com a varinha no botão prateado posicionado no canto do mapa e mudou a escala num passe de mágica, restringindo a superfície visível do mundo ao Vale do Jaruga e aos 4 reinados. Nilfgaard está marcado em azul, esclareceu. E vocês em vermelho. O que está vendo? Olhe para cá. Dijkstra desviou o olhar dos outros quadros. Na grande maioria representavam arte erótica e cenas marítimas. Estava curioso para saber qual deles era uma camuflagem mágica para outro famoso mapa de Esterad, aquele que ilustra o sistema de inteligência militar e comercial de Kovir, uma rede inteira de informantes, pessoas chantageadas, confidentes, contatos operacionais, subversores, assassinos de aluguel, agentes em licença e residentes legais. Sabia da existência desse mapa e fazia muito tempo tentava chegar até ele. Vocês são os vermelhos, repetiu Esterad Tyson. Uma visão preocupante, não é? De fato é. Dijkstra concordou em pensamento. Nos últimos tempos via muitos mapas estratégicos, mas agora, no mapa de relevo de Esterad, a posição parecia ainda pior. Os quadradinhos azuis formavam terríveis mandíbulas de um dragão, prontas para pegar e destroçar os pobres quadradinhos vermelhos. Esterad Tyson olhou em volta à procura de algo que pudesse servir como um ponteiro para o mapa e finalmente tirou da panóplia mais próxima uma espada ornamentada. Nilfgaard atacou Líria e Aedirn, declarando como casus belli o ataque contra o forte fronteiriço de Glevitzingen. Começou a falar, apontando com a espada os pontos no mapa. Não vou inquirir quem realmente atacou Glevitzingen e sob qual disfarce. Considero também absurdas as suposições sobre a quantidade de horas ou dias que a ação armada de Emir antecipou o empreendimento análogo de Aedirn temeria. Deixo isso para os historiadores. Estou mais interessado na situação atual e no que acontecerá amanhã.
Neste momento, Nilfgaard está estacionado em Dol Angra e Aedirn, protegido por um estado tampão com o domínio élfico em Dol Blatana, que limita com essa parte de Aedirn e que, para dizer de maneira ilustrativa, o rei Henselt de Kaedwen arrancou dos dentes de Emir e devorou ele próprio. Dijkstra não comentou. Deixo também aos historiadores a avaliação moral da ação do rei Henselt, retomou Esterad. Mas só com uma olhada no mapa dá para ver que, com a anexação da Marca do Norte, Henselt barrou o caminho de Emir ao Vale do Pontar. Protegeu o flanco de Temeria, e o da Redânia também. Deveriam agradecer-lhe. Eu agradeci, murmurou Dijkstra, mas não publicamente. Estamos recebendo o rei Demawen de Aedir em Tretogor, e seu julgamento moral do ato praticado por Henselt é bastante preciso. Costuma expressá-lo por meio de palavras curtas e sonoras. Imagino. O rei de Kovir acenou com a cabeça. Deixemo-lo por um momento e olhemos para o sul, para o rio Jaruga. Com o ataque em Dol Angra, Emir segurou o flanco, entrando simultaneamente num acordo separatista com Foltest de Temeria. Contudo, logo após terminar a ação militar em Aedirn, o imperador quebrou o pacto e lançou um ataque contra Bruges e Soden. Foltest ganhou 2 semanas de paz com suas negociações covardes. Exatamente 16 dias. E hoje é o dia 26 de outubro. É, de fato. No entanto, a situação para o dia 26 de outubro apresenta-se da seguinte forma. Bruges e Soden conquistados, as fortalezas de Haswan e Maiena tomadas, o exército temeriano derrotado na batalha de Maribor, afastado para o norte. Maribor está cercado. Hoje de manhã ainda conseguia resistir, mas agora já é noite, Dijkstra. Maribor vai resistir. Os Nilfgaardianos não conseguiram nem fechar o cerco. É verdade. Foram longe demais, estenderam excessivamente as linhas de abastecimento, estão deixando os flancos perigosamente desprotegidos. Interromperão o cerco antes do inverno. Vão se retirar para mais perto do Jaruga e encurtarão a frente. Mas o que acontecerá na primavera, Dijkstra? O que acontecerá quando a grama surgir sob a neve? Aproxime-se. Olhe o mapa. Dijkstra olhou. Olhe o mapa, repetiu o rei. Eu lhe direi o que Emir Var Enreis fará na primavera. Na primavera começará uma ofensiva numa escala nunca vista antes, afirmou Cartier Van Canten, ajeitando seus cachos dourados diante do espelho. Eu sei que não é uma informação assim tão sensacional. Até a mulherada que lava roupa nos poços da cidade vive fuxicando sobre a ofensiva da primavera. A Sirvar Anahid, hoje excepcionalmente nervosa e impaciente, conseguiu não perguntar à moça por que ela a importunava com bobagens. Mas conhecia Cantarella. Se Cantarella começava a falar algo, então tinha algum motivo, e costumava encerrar suas declarações com alguma conclusão. Contudo, eu sei um pouco mais que a plebe, retomou Cantarella. Vattier me contou tudo, como ocorreu a reunião com o imperador. Além disso, trouxe consigo uma pasta cheia de mapas. Quando ele dormiu, olhei o material. Quer que eu continue? Claro que sim. A Circe me cerrou os olhos. Por favor,
Continue, minha querida. O ataque principal será dirigido contra Temeria. Primeiro, a fronteira delineada pelo rio Pontar, a linha Novigrad-Vizin, Elander. Atacará a tropa meio, sob o comando de Menoquerhurn. O flanco será protegido pelo grupo do exército leste, que atacará o Vale do Pontar e Caedwen desde Aedir. Caedwen? Assir levantou as sobrancelhas. Será então que na hora de dividir as conquistas a frágil amizade chegará ao fim? Caedwen constitui um perigo para o flanco direito? Cartier Van Canten mordeu levemente o lábio carnudo. Seu rosto de boneca contrastava com as sábias palavras sobre estratégia militar. O ataque será preventivo. O papel das unidades isoladas do grupo da Tropa Leste será prender o exército do rei Henselt e fazê-lo desistir da ideia de providenciar eventual ajuda a Temeria. No oeste, retomou a loura, o grupo especial Verden lançará um ataque com a tarefa de dominar Cidaris e bloquear Novigrad, Gorsvelen e Vizin, pois o Estado-Maior precisa cercar essas 3 fortalezas. Você não mencionou os sobrenomes dos comandantes dos 2 grupos militares. Ardal Aebdahi, no comando do grupo leste. Cantarela lançou um leve sorriso. E Joaquim de Vet, no comando do grupo Verden. Assir levantou as sobrancelhas. Interessante, falou. 2 príncipes zangados com Emir por ter retirado suas filhas dos planos matrimoniais. Nosso imperador é ora ingênuo demais, ora extremamente esperto. Se Emir tem algum conhecimento sobre o complô dos príncipes, disse Cantarela, não conseguiu com Vattier essa informação. Vattier não lhe disse nada. Continue. A ofensiva vai ser conduzida numa escala até agora desconhecida. No total, contando com as unidades nas linhas de frente, reservas, tropas auxiliares e retaguarda, mais de 300.000 pessoas participarão da operação. E elfos, claro. E quando começará? A data ainda não foi determinada. A questão mais importante é a intendência, o que implica a viabilidade das estradas, e ninguém consegue prever quando terminará o inverno. Vattier falou sobre mais o quê? Queixou-se, coitado. Cantarela lançou um sorriso. O imperador brigou com ele e deu uma bronca na presença de terceiros. E outra vez o motivo foi o misterioso sumiço de Stefan Skerling e de toda a sua unidade. Emir chamou Vattier publicamente de bobo e incompetente, que, em vez de fazer as pessoas desaparecerem sem deixar vestígio, eram surpreendidas com esse tipo de desaparecimento. E criou em cima disso um jogo de palavras maldoso que Vattier não conseguia repetir com exatidão. Depois o imperador perguntou em tom de brincadeira se isso não significava a criação de outra organização secreta que lhe era desconhecida. Nosso imperador é esperto, acertou na mosca. Acertou mesmo, murmurou. Que mais, Cartier? O agente que foi infiltrado por Vattier na unidade de Skerling e que também desapareceu chamava-se Neratin Seca. Vattier deve estimá-lo muito, pois está bem abalado com o desaparecimento dele. Eu também, Assir pensou. Estou triste com o desaparecimento de Jedediah Mekasser. No entanto, ao contrário de Vattier de Rideau, logo saberei o que aconteceu. E Riens? Vattier não se encontrou, mas com ele? Não falou nada. Ambas ficaram em silêncio por um momento. O gato sentado no colo de Assir soltou um miado intenso. Senhora Assir, pois não, Cartier.
Terei que fazer o papel da amante tola por muito tempo ainda. Queria voltar a estudar, dedicar-me à pesquisa científica. Não, falta pouco, interrompeu Assir. Só mais um pouco. Aguente, filha. Cantarela suspirou. Terminaram a conversa e despediram-se. Assir var Anahid espantou o gato da poltrona e outra vez leu a carta de Fringilla Vigo, que estava em Toussaint. Ficou pensativa, pois era inquietante. Transmitia, nas entrelinhas, algum conteúdo que Assir podia pressentir, embora não compreendesse. Já passara de meia-noite quando Assir var Anahid, a feiticeira nilfgaardiana, ligou o megascópio e iniciou a telecomunicação com o castelo Monte Calvo, na Redânia. Philippa Eilhart estava com uma camisola curtinha de alças fininhas e em sua bochecha e no decote havia marcas de batom. Assir esforçou-se muito para conter a expressão de desgosto. Nunca, absolutamente nunca conseguirei entender esse tipo de coisa, pensou, e nem quero. Podemos falar à vontade? Philippa fez um gesto largo com a mão, envolvendo-se com uma esfera mágica de discrição. Agora sim. Tenho informações, Assir começou a falar em tom seco, que não são assim tão sensacionais, pois até a mulherada que lava roupa nos poços na cidade fuxica sobre o assunto. No entanto, toda a Redânia, disse Esterad Tyson olhando para seu mapa, consegue neste momento colocar 35.000 soldados na frente e entre eles 4.000 da cavalaria pesada. Claro, são números aproximados. Dijkstra acenou com a cabeça. A conta estava absolutamente certa. Demawend e Mev tinham um exército parecido. Emir acabou com eles em 26 dias. O mesmo acontecerá com as tropas da Redânia e Temeria, se vocês não se fortalecerem. Apoio sua ideia, Dijkstra, sua e de Philippa Eilhart. Vocês precisam de tropas. Precisam de uma cavalaria pronta para lutar, bem treinada e bem equipada. Vocês precisam de uma cavalaria que valha por volta de 1 milhão de bessantes. O espião confirmou com um aceno da cabeça que essa conta também estava certa. Como você sem dúvida sabe, Kovir sempre foi, é e sempre permanecerá neutro. O que nos une ao Império Nilfgaardiano é um tratado assinado ainda por meu avô, Esteril Tyson, e pelo imperador Fergus Varen Reis. Esse tratado não admite que Kovir apoie os inimigos de Nilfgaard por meios militares, nem com dinheiro dedicado a esse fim. Quando Emir var Enrei sufocar Temeria e a Redânia, Dijkstra tossiu. Olhará para o norte. Emir não se satisfará apenas com o que já tem. Pode acontecer que, de repente, seu tratado não valha nada. Acabamos de falar de Foltest de Temeria, que, através dos acordos com Nilfgaard, conseguiu comprar apenas 16 dias de paz. Oh, meu caro! Revoltou-se Esterad. Não se pode argumentar dessa maneira. Os tratados são que nem casamento. Não se realiza um casamento pensando em traição, e depois de casado não se levantam suspeitas. E se alguém não se conformar com isso, que não se case, pois não se pode virar corno sem ser casado. Mas é preciso admitir que o medo de levar um chifre é uma desculpa ridícula e boba para uma solteirice forçada. E os chifres não são uma questão a ser analisada num casamento. O que aconteceria se você não analisa essa questão até de fato levar um chifre?
e quando você levar, não haverá nada a ser discutido. E já que estamos abordando o assunto de chifres, como está o marido da formosa Marie, a Marquesa de Mercy, o ministro do Tesouro da Redânia? Sua Majestade, Dijkstra fez uma mesura rígida. Tem ótimos informantes? Tenho, sim, admitiu o rei. Você ficaria surpreso se soubesse quantos e como são bons. Mas você não precisa envergonhar-se dos seus. Esses que você tem na minha corte aqui em Pontvanny. Juro que todos eles merecem os mais altos elogios. Dijkstra nem piscou os olhos. Emir Varenreis também tem alguns bons agentes bem posicionados. Esterad continuou olhando para as ninfas na pintura do teto. Por isso, repito, a razão do Estado de Kovir é a neutralidade e a regra pacta sunt servanda. Kovir não quebra os acordos realizados. Kovir não quebra um acordo nem para fazer que o outro antecipe a quebra de um acordo. Atrevo-me a observar que a Redânia não está tentando persuadir Kovir a quebrar os tratados, disse Dijkstra. A Redânia não está de forma alguma procurando uma aliança ou ajuda militar de Kovir contra Nilfgaard. A Redânia quer que Kovir lhe empreste uma pequena quantia em dinheiro que será devolvida. Já os vejo devolvendo dinheiro, interrompeu o rei. Mas isso é só um exercício intelectual, pois não lhe emprestarei nenhum shilling. E não me venha com jogadas hipócritas, Dijkstra, pois elas combinam com você como um babador num lobo. Você tem algum outro argumento sério, sábio e certeiro? Não tenho. Você teve sorte, falou Esterad Tyson após um momento de silêncio, de ter virado espião. Não faria sucesso no comércio. Desde os primórdios do mundo, todos os casais reais tinham aposentos separados. Os reis visitavam os aposentos das rainhas com uma frequência indeterminada. E de vez em quando as rainhas faziam visitas inesperadas aos dormitórios dos reis. Após os encontros, os cônjuges voltavam às próprias câmaras e leitos. O casal real de Kovir constituía a exceção nesse aspecto. Esterad Tyson e Zuleika dormiam sempre juntos, no mesmo aposento, no mesmo leito enorme, com um dossel enorme. Antes de adormecer, Zuleika punha os óculos, que não usava em público por vergonha, e costumava ler seu bom livro. Esterad Tyson costumava discursar. Essa noite não foi diferente. Esterad vestiu a touca de dormir e pegou o cetro na mão. Gostava de segurar o cetro e brincar com ele. Oficialmente não o fazia, pois temia que os súditos o considerassem pretensioso. Zuleika, tenho tido sonhos estranhos ultimamente. Já pela enésima vez seguida aparece em meus sonhos a bruxa da minha mãe. Fica diante de mim e repete: achei uma esposa para Tancredo, achei uma esposa para Tancredo. E me mostra uma moça simpática, mas muito nova. E você sabe, Zuleika, quem é essa menina? É Síria, neta de Calante. Você se lembra de Calante, Zuleika? Lembro, meu querido esposo. Síria é essa que Emir Varenreis supostamente quer esposar. Esterad continuou falando, brincando com o cetro. Um matrimônio esquisito, surpreendente. Como diabos seria então a candidata à esposa de Tancredo? Tancredo precisava de uma esposa. A voz de Zuleika ficou levemente alterada, como ficava sempre que falava do filho. Talvez sossegasse, enfim. Talvez, suspirou Esterad. Duvido.
Mas quem sabe? De qualquer forma, o casamento seria uma oportunidade. Essa Ciri, Covir e Sintra, o delta do Jaruga. Isso me soa bem, muito bem. Daria uma boa aliança, uma boa coligação. Mas se Emir está atrás dessa pequena, por que então ela aparece em meus sonhos? E por que diabos eu sonho com essas bobagens? Na noite do equinócio, você se lembra quando também a acordei? Que pesadelo foi aquele? Felizmente não consigo me lembrar dos detalhes. Será que deveria chamar algum astrólogo? Ou adivinho? Um médium? A senhora Sheala de Tancarville está em Exeter. Não. O rei franziu o senho. Não quero essa bruxa. É sábia demais. Está surgindo uma nova Philippa Eilhart de meu lado. Essas mulheres sábias apreciam demais o poder. Não se pode conquistá-las com privilégios e intimidades. Como sempre, você tem razão, meu esposo. Mas esses sonhos... O bom livro... Zuleika virou algumas páginas. Diz que, quando uma pessoa adormece, os deuses abrem seus ouvidos e falam com ela. E o profeta Lebioda ensina que num sonho aparece ora uma grande sabedoria, ora uma grande tolice. A arte está na habilidade de reconhecer isso. O casamento de Tancredo com a noiva de Emir não parece ser um ato de grande sabedoria. Esterhazy suspirou. E se estamos falando em sabedoria, então ficaria muito contente se ela se derramasse sobre mim nos sonhos. Trata-se do assunto abordado aqui por Dijkstra. Trata-se de um assunto muito sério. Você vê, minha amada Zuleika, o juízo não deixa se alegrar quando Nilfgaard prossegue com ímpeto cada vez maior para o norte e a qualquer momento estará prestes a ocupar Novigrad. De lá, tudo, inclusive nossa neutralidade, parece completamente diferente do que no longínquo sul. Seria bom, portanto, que a Redânia e a Temeria parassem a ofensiva de Nilfgaard e afastassem o invasor de volta para a outra margem do Jaruga. Mas seria bom que o fizessem com o nosso dinheiro? Você está me ouvindo, amada esposa? Estou sim, esposo. E o que você acha disso? Toda a sabedoria está contida no bom livro. E seu bom livro diz o que fazer quando chega um tal de Dijkstra e pede que você lhe empreste 1 milhão? O livro, Zuleika piscou por cima dos óculos, não fala nada sobre o dinheiro sujo. Mas em uma das passagens lê-se o seguinte: maior é a felicidade de dar do que de receber, e nobre é ajudar o pobre com a esmola. Está escrito: distribua tudo, pois isso tornará sua alma nobre. E a braguilha e um barrigão o tornarão vazio, murmurou Esterhazy Tyson. Zuleika, será que além das passagens sobre a distribuição dos bens e esmolas, o livro contém algum tipo de sabedoria que trate dos negócios? O que o livro fala, por exemplo, de trocas equivalentes? A rainha ajeitou os óculos e começou a folhear rapidamente o incunábulo. O que se oferecer aos deuses é o que será retribuído, leu. Esterhazy permaneceu calado por um longo instante. E talvez,
disse alongando as sílabas. Alguma outra coisa? Zuleika voltou a folhear o livro. Achei algo entre as sabedorias do profeta Lebioda, disse de repente. Quer que eu leia? Leia, por favor. O profeta Lebioda diz: auxilie o pobre com uma esmola, mas em vez de lhe dar a melancia inteira, dê-lhe metade da melancia, para que o pobre não perca o juízo tomado pela felicidade. A metade da melancia? Estrad Tyson enervou-se. Quer dizer, 500 mil de bezantes? E você sabe, Zuleika, que possuir 500 mil de bezantes e não ter 500 mil de bezantes no total dá 1 milhão inteiro? Você não deixou que eu acabasse. Zuleika reprovou o marido com um olhar severo lançado por cima dos óculos. O profeta continua dizendo: mas melhor ainda é dar 1/4 da melancia ao pobre. E o melhor de tudo é fazer que outrem dê a melancia ao pobre. Pois vos digo que sempre haverá alguém que esteja em posse de uma melancia e esteja prestes a dividi-la com um pobre, não por ser nobre, mas por esperteza ou algum outro motivo. Ha! O rei de Covir bateu o cetro contra o criado mudo. Deveras! Esse profeta Lebioda era um verdadeiro espertalhão. Em vez de dar, fazer que outrem dê? Gostei disso. Essas palavras são como música para meus ouvidos. Investigue mais a sabedoria desse profeta, minha amada Zuleika. Tenho certeza de que descobrirá algo que me permitirá resolver o problema da Redânia e das tropas que quero organizar com meu dinheiro. Zuleika folheou o livro por muito tempo até começar a ler. Um dia, um aluno do profeta Lebioda disse-lhe: ensine-me, mestre, como agir, pois um próximo meu desejou ficar com meu cão preferido. Se eu lhe entregar meu cão favorito, meu coração arrebentará de tristeza. E se eu não lhe der o cão, estarei infeliz, pois magoarei meu próximo com minha recusa. O que devo fazer? O profeta perguntou: você tem algo que ame menos que seu cão favorito? O aluno respondeu: tenho, mestre, um gato que apronta e dá constantes prejuízos, e não o amo nem um pouco. Então o profeta Lebioda disse: pegue esse gato que apronta e lhe dá constantes prejuízos e entregue-o a seu próximo. Você terá satisfação em dobro. Você se livrará do gato e fará seu próximo feliz, pois na maioria dos casos o próximo não quer o presente, ele quer ser presenteado. Esterade permaneceu calado por um tempo, com o senho franzido. Zuleika, perguntou enfim, será que foi o mesmo profeta? Pegue esse gato que apronta. Eu ouvi da primeira vez, gritou o rei, mas baixou a voz logo em seguida. Perdoe, minha amada. A questão é que não sei o que os gatos têm a ver com... Calou-se e mergulhou em seus pensamentos. Após 85 anos, quando a situação mudou e já era seguro falar sobre certos assuntos ou pessoas, Giscard Vermeulen, o duque de Creyden, neto de Esterad Tyson, o filho de sua filha mais velha, Galdemunda, começou a discursar. O duque Giscard já era ancião, mas guardava bem na memória os acontecimentos que testemunhara. Foi exatamente o duque Giscard
que revelou de onde surgiu o 1 milhão de besantes com os quais a Redânia equipou a cavalaria para a guerra contra Nilfgaard. Esse 1 milhão não provinha, como se achava, do tesouro de Kovir. Provinha do tesouro do hierarca de Novigrad. Guiscard revelou que Esterad Thyssen conseguiu dinheiro de Novigrad pelas ações nas companhias de comércio ultramarino fundadas na época. Tratava-se de um paradoxo, pois essas companhias eram criadas mediante a cooperação ativa com os comerciantes nilfgaardianos. Constava então das revelações do Duque Ancião que, de algum modo, o próprio Nilfgaard pagou para organizar as tropas redânias. Meu avô falava algo sobre melancias, sorrindo astuciosamente. Lembrava Guiscard Vermeulen. Dizia que sempre haveria alguém disposto a presentear um pobre, mesmo se fosse por esperteza. Dizia também que se o próprio Nilfgaard contribuía para tornar o exército redâneo mais forte e aumentar sua capacidade de luta, então não tinha o direito de reclamar dos outros se eles agissem da mesma maneira. E depois disso, continuou o ancião, o avô chamou meu pai, que na época era o chefe do serviço secreto, e o ministro do interior. Ficaram assustados quando souberam que tipo de ordem tinham que cumprir, pois tratava-se de liberar mais de 3.000 pessoas dos exílios, das prisões e dos campos de internação. Mais do que 100 teriam a prisão domiciliar extinta. Não se tratava apenas de bandidos, simples criminosos ou mercenários. O ato de clemência abrangeu principalmente os dissidentes. Entre aqueles a quem se concedeu indulgência, havia os partidários do abolido rei Haed e os seguidores do usurpador Idi, seus guerrilheiros fanáticos, não só os que lutavam com a boca. A maioria havia sido presa por subversão, atentados, revoltas à mão armada. O ministro do interior estava apavorado e meu pai inquieto. Quanto ao avô, ele ria como se fosse a maior piada, lembrava Guiscard Vermeulen. E depois falou o seguinte: eu me lembro direitinho. É uma pena, senhores, que não leiam o bom livro antes de dormir. Se vocês lessem, entenderiam as ideias de seu monarca. Por isso, cumprirão as ordens sem entender. Mas não se preocupem sem motivo e em demasia. Seu monarca sabe o que faz. E agora, então, vão e soltem todos os seus gatos que aprontam e causam prejuízos. Foi exatamente o que ele disse. Os gatos que aprontam e causam prejuízos. E tratava-se de futuros heróis, comandantes que ganharam glória e fama, o que ninguém na época poderia suspeitar. Os futuros famosos mercenários. Adam Adieu Pangrat, Lorenzo Mola, Juan Frontino Gutierrez e Júlia Abatemarco, que se tornou célebre na Redânia pelo apelido de Doce Pateta. Esses eram os gatos de meu avô. Vocês jovens não se lembram disso, mas na minha época, quando brincávamos de guerra, todos os meninos queriam ser Adieu Pangrat e todas as meninas Júlia Doce Pateta. E para o avô eles eram gatos que causavam prejuízos. Depois o avô pegou em minha mão, balbuciava Guiscard Vermeulen, e me levou até o terraço, de onde a avó Zuleika alimentava as gaivotas. O avô disse-lhe... O ancião tentava devagar, e com grande dificuldade, lembrar-se das palavras que o rei Esterad Thyssen proferira 85 anos antes à sua esposa, a rainha Zuleika, no terraço do palácio Ensenada, que dominava sobre o grande canal. Você sabe, minha amada esposa, que percebi mais uma sabedoria na sabedoria do profeta Lebioda? Uma que me providenciará uma vantagem a mais ao presentear a Redânia com os gatos que aprontam?
Os gatos, minha Zuleika, voltarão para casa. Os gatos sempre voltam para casa. E quando meus gatos voltarem, quando trouxerem o soldo, as conquistas, a riqueza, eu vou meter um imposto neles. A última conversa do rei Esterad Taysen com Dijkstra ocorreu a sós, sem Zuleika. No chão da sala gigantesca brincava um menino de mais ou menos 10 anos, mas ele ainda não sabia contar e, além disso, estava tão ocupado com seus soldados de chumbo que não prestava nenhuma atenção aos participantes da conversa. Este é Guiscard, esclareceu Esterad, apontando para o menino com um aceno da cabeça. Meu neto, filho de minha Galtemunda e aquele vagabundo, príncipe Vermeulen. Mas esse pequeno Guiscard é a única esperança de Kovir. Se Tancredo Taysen for comprovadamente... Se alguma coisa acontecer com o Tancredo... Dijkstra conhecia o problema de Kovir e o problema pessoal de Esterad. Sabia que algo já havia acontecido com Tancredo. O rapaz, se tinha alguma capacidade de ser rei, acabaria sendo um rei muito mau. Seu assunto já está praticamente resolvido, falou Esterad. Você já pode começar a pensar em como usar da forma mais efetiva 1 milhão de bezantes, que logo estará no tesouro de Tretogor. Inclinou-se e pegou às escondidas um cavalariano com uma espada erguida, um dos soldados de chumbo pintados com cores intensas que pertenciam a Guiscard. Pegue isto e esconda bem. O sujeito que lhe mostrar outro soldado igual será meu emissário, mesmo se não parecer, mesmo se você não acreditar que ele é meu homem e está por dentro do assunto de nosso 1 milhão. Todos os outros serão provocadores e devem ser tratados como tais. A Redânia não esquecerá esse gesto, Sua Majestade. Dijkstra fez uma mesura. Eu também gostaria de declarar pessoalmente minha gratidão. Não declare, mas me dê esse 1.000 que você planejava usar para garantir os favores do meu ministro. Então os favores do rei não merecem suborno? Sua Majestade se rebaixará. Se rebaixará, sim, senhor. Me dê o dinheiro, Dijkstra. Possuir 1.000 e não ter 1.000 dá 2.000, eu sei. Na ala distante do Ensenada, numa câmara de dimensões muito menores, a feiticeira Sheala de Tancarville ouviu concentrada e séria o relato da rainha Zuleika. Excelente, acenou com a cabeça. Excelente, Sua Majestade. Fiz tudo do jeito que a senhora aconselhou. Agradeço por isso e asseguro de novo que agimos em boa causa, para o bem do país e da dinastia. A rainha Zuleika tossiu e sua voz ficou levemente alterada. E Tancredo, senhora Sheala? Dei minha palavra, falou Sheala de Tancarville com frieza. Dei minha palavra que retribuirei sua ajuda com minha ajuda. Sua Majestade pode dormir com calma. Queria muito, suspirou Zuleika, muito mesmo. Mas, quanto ao assunto dos sonhos, o rei começa a suspeitar de algo. Acha os sonhos estranhos, e quando o rei acha algo estranho, começa a ficar desconfiado. Então pararei de lhe enviar sonhos por algum tempo, prometeu a feiticeira. No entanto, voltando a seu sonho, repito, pode ficar tranquila. O príncipe Tancredo se livrará da má companhia. Não frequentará mais o castelo do barão Surkratace. Nem se encontrará com a senhora de Lisemore, nem com a embaixatriz da Redânia. Não visitará essas pessoas? Jamais?
Essas pessoas de quem falamos? Um brilho estranho reluziu nos olhos escuros de Sheala de Tancarville. Não se atreverão a convidar e desviar o príncipe Tancredo para o mau caminho. Jamais se atreverão a fazer isso. Estarão, pois, conscientes das consequências. Eu garanto também que o príncipe Tancredo voltará a estudar e será um aluno assíduo, sério e um jovem tranquilo. Deixará também de correr atrás de um rábio de saia. Perderá o fôlego. Até o momento em que lhe apresentarmos Cirila, a princesa de Cintra. Ah, se eu pudesse acreditar nisso! Zuleika fez um gesto de desespero e ergueu os olhos em súplica. Se eu pudesse acreditar nisso! Sua Majestade, às vezes é difícil acreditar no poder da magia. Sheala de Tancarville sorriu, até para seu próprio espanto. Aliás, deveria ser mesmo assim. Philippa Eilhart ajeitou em sua camisola transparente as alças finíssimas como teia de aranha. Apagou do decote o vestígio de batom. Uma mulher tão sábia, Sheala de Tancarville pensou com um leve desgosto, e não consegue segurar os hormônios. Podemos conversar? Philippa envolveu-se com a esfera de discrição. Agora sim. Tudo resolvido em Kovir com os resultados positivos. Obrigada. Dijkstra já partiu? Ainda não. Por que está demorando? Está no meio de uma longa conversa com Esterad Tyson. Sheala de Tancarville contorceu os lábios. Gostaram um do outro de forma estranha. O rei e o espião. Você conhece essas piadas sobre nosso clima, Dijkstra? E que em Kovir há apenas 2 estações do ano, o inverno e agosto, conheço. E você sabe como saber que começou o verão em Kovir? Não, como? A chuva torna-se um pouco mais morna. São piadas, disse Esterad Tyson em tom sério. Mas esses invernos que começam cada vez mais cedo e duram cada vez mais me preocupam um pouco. E isso já apareceu nas profecias. Você deve ter lido a profecia de Itlina. Ali se diz que haverá décadas de frio incansável. Alguns afirmam que se trata de alguma alegoria, mas eu me preocupo um pouco. Em Kovir tivemos uma vez 4 anos de frio, chuva e nenhuma safra. Se não tivéssemos importado em grande escala alimentos de Nilfgaard, as pessoas teriam começado a morrer de fome. Você imagina isso? Sinceramente, não. E eu imagino, sim. O esfriamento do clima pode nos matar de fome. A fome é um inimigo contra o qual é extremamente difícil lutar. O espião acenou com a cabeça pensativo. Dijkstra, Sua Majestade, você já conseguiu apaziguar o país internamente? Não muito, mas estou tentando. Eu sei, falam muito sobre isso. Daqueles que traíram em Thaned, apenas Vilgefortz permaneceu vivo. Depois da morte de Yennefer, sim. Sua Majestade sabe que Yennefer morreu? Foi no último dia de agosto, em circunstâncias misteriosas, no famoso abismo de Sedna, entre as ilhas de Skellig e o Cabo Peixe de Mar. Yennefer de Wengerberg, disse Esterad devagar. Não era traidora. Tampouco era cúmplice de Vilgefortz. Se quiser, providenciarei provas. Não quero, respondeu Dijkstra após um momento de silêncio. Ou talvez eu queira, mas não agora.
Agora é mais cômodo para mim considerá-la traidora. Entendo. Não confie nas feiticeiras, Dijkstra, principalmente em Filipa. Nunca confiei nela, mas precisamos cooperar. Sem nós, a Redânia será tomada por caos e sucumbirá. É verdade. Mas se posso aconselhar algo, pegue leve. Você sabe do que estou falando. Cadafalsos e salas de tortura em todo o país, atrocidades cometidas contra os elfos, esse terrível forte Drakenborg. Eu sei que você faz isso por patriotismo, mas está adquirindo uma fama. Você será retratado como um lobisomem que se embebeda de sangue inocente. Alguém precisa fazer isso. E alguém terá que pagar o preço. Sei que está tentando ser justo, mas não evitará erros, pois não há como evitá-los. Tampouco há como permanecer limpo mergulhando em sangue. Sei que você nunca fez mal a ninguém por interesse próprio, mas quem acreditará nisso? Quem vai querer acreditar nisso? No dia em que a sorte virar, vão acusá-lo de assassinar os inocentes e de lucrar com isso. E a mentira é pegajosa, cola nas pessoas que nem piche. Eu sei. Não lhe darão nenhuma chance de se defender. Nunca se dá chance a pessoas como você. E depois, quando tudo acabar, vão sujá-lo de piche. Tenha cuidado, Dijkstra. Tenho sim. Não vão me pegar. Pegaram seu rei, Vizimir. Ouvi falar que enfiaram um punhal em seu flanco até a empunhadura. O rei é um alvo mais fácil do que um espião. Não vão me pegar. Nunca vão me pegar. E não deveriam. Sabe por quê, Dijkstra? Neste mundo é preciso que exista algum tipo de justiça, caralho. Um dia lembraram-se da conversa, os dois. O rei e o espião. Dijkstra lembrou-se das palavras de Esterade em Tretogor, quando ouviu os passos dos assassinos vindos de todos os lados, cercando-o por todos os corredores do palácio. Esterade lembrou-se das palavras de Dijkstra nas suntuosas escadas de mármore que levavam do Ensenada ao Grande Canal. Poderia ter lutado. Os olhos embaçados, cegos de Giscard Wellmühlen estavam perdidos no abismo da memória. Havia apenas 3 assassinos, e o avô era um homem forte. Poderia ter lutado, se defendido até o momento em que os guardas chegassem. Ou simplesmente poderia ter fugido. Mas a avó Zuleika estava lá. O avô protegia e defendia Zuleika, apenas Zuleika. Não se importava consigo mesmo. Quando, por fim, chegou a ajuda, Zuleika não havia levado nem o menor arranhão. Esterade fora apunhalado mais de 20 vezes. Morreu após 3 horas, sem recuperar a consciência. Você leu o bom livro, Dijkstra? Não, majestade. Mas sei o que está escrito lá. Ontem, imagine, abriu ao acaso e surgiu a seguinte frase: no caminho para a eternidade, cada um vai pisar em suas próprias escadas, carregando seu próprio fardo. O que você pensa disso? Chegou minha hora, rei Esterade. Está na hora de eu carregar meu próprio fardo. Passe bem, espião. Passe bem, rei. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.